Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, sou o missionário Fred Samuri e quero dizer aos irmãos, às irmãs e ouvintes da palavra de Deus que eu confesso que há muito tempo Deus tem me separado. Não estou falando aqui para me enaltecer, para se vangloriar, não. De maneira nenhuma. Até porque, se eu fosse uma pessoa que quisesse me aparecer, se amostrar por ser usado por Deus, eu já teria feito isso desde 2005. 2005. Quando eu tive realmente a convicção de que Deus estava querendo me usar, né, aqui na terra. E de lá para cá Deus veio mostrando muitos sinais, eu pedindo e Deus mostrando. Mas só que eu estava igual Jonas, não dando ouvido às coisas de Deus. E por isso sofrendo algumas consequências na vida. Hoje estou com 50 anos, não tenho vergonha de dizer, eu vou completar 50 agora em setembro. E ao invés de eu fazer a vontade de Deus, não estava fazendo a minha própria vontade. Mas só que eu falava para Deus, Deus, e Deus tem usado muitos servos e servas para me alertar. Como aquela missionária Adriana Mello, ela é de Feira de Santana. Eu lembro que uma vez ela teve em Salgadalha, lá no distrito de Conceição do Coité, e eu estava saindo de casa, eu falei assim, eu quero que Deus fale comigo, porque eu estou muito confuso. Eu continuo confuso, desde quando eu estava em Simões Filho, aí fui para Conceição do Coité, confuso. Sem querer acreditar no que eu estava ouvindo, através das pregações. Então o que aconteceu? Eu saí e falei, quero que Deus fale comigo, mas eu não vou entrar não, vou ficar na janela. Porque Deus, quando quer usar uma pessoa, usa mesmo. Usou até uma jumenta, não vai usar ela. Aí eu não entrei mesmo, fiquei na janela. E eu não, olha que eu não falei verberejando não. Falei no pensamento. E aí, quando eu estou na janela, ela estava até fazendo uma oração, já estava terminando. Eu estava na janela assim, aí ela apontou assim, você irmão, você de óculos aí está na janela? Vem aqui que Deus está mandando me dizer. Você saiu de casa murmurando, dizendo que queria uma resposta de Deus. Não foi isso? Mas quase que eu caí do chão. Aí eu fui. Aí ela, usada por Deus, mandou a mensagem. E ela falou assim, Deus está lhe entregando, estou vendo Deus lhe entregando uma chave. A chave não é chave de carro, nem de apartamento, não. Nem de oficina, não. Uma chave. Essa chave simboliza uma responsabilidade. E você sabe o que é? Eu não sei, mas você e Deus sabem o que é. Você sabe o que é? Esse ministério aqui. Aqui não tem CNPJ não, viu? Mas aqui é um ministério. Pórtico de Salomão. Por que eu botei o nome Pórtico de Salomão? Eu estava lendo a Bíblia uma vez, e nunca tinha visto essa palavra, Pórtico de Salomão, na Bíblia. Eu nunca tinha visto. Aí eu olhei a Bíblia quando caiu em cima. Então, o Pórtico de Salomão era o lugar onde Jesus passeava, ficava ali, e onde Pedro e João curou o aleijado de nascença. Eu só quis batizar com o Pórtico de Salomão, só isso. Mas o ministério aqui não tem CNPJ. Então, de lá para cá, eu também comecei a não dar ouvido. Simões Filho,
vários pastores lá, servos de Deus, têm falado comigo através, Jesus tem falado comigo através deles. Mas eu aí, cara, isso deve ser. Tive experiência, que Deus me mostrava em sonho, o dom de curar, pôr a mão sobre a pessoa sem curar, expulsar demônio. Se alguém achar que eu estou falando aqui para me aparecer, para se amostrar, não, meu irmão. Pessoas que me conhecem, que eu já congreguei aqui na Assembleia de Deus, e Simões Filho, e tem mais outras coisas que Deus tem feito na minha vida, e com o passar do tempo eu vou falar, porque não adianta eu estar falando agora, eu não estou me sentindo bem para estar. As pessoas podem até interpretar, achar que eu estou querendo se amostrar. Não, de maneira nenhuma. Então, a verdade é, não quero me amostrar. Mas tudo que eu tenho pedido a Deus, Ele tem me dado, agora está na hora de eu fazer a vontade dEle, meu. Está na hora de eu fazer a vontade dEle. E o diabo queira ou não queira, o diabo queira ou não queira, eu estou à disposição do meu Deus. Ok? Estou à disposição do meu Deus. O diabo queira ou não queira. E aqueles que, usados pelo diabo, porque, veja bem, o diabo, ele não vem com cara feia. Ele não vem com cara feia. O diabo, ele usa as pessoas. E às vezes usa a pessoa até da nossa família, da nossa parentela. Por quê? Porque dá lugar ao diabo. Dá lugar ao diabo. Não pense que o diabo, ele vem com rabo, com chifre, com cara feia. Não. O diabo, ele é espírito. Ele é um espírito. E como é um espírito, ele se aposta das pessoas. Aí as pessoas, agora, para quem tem Deus na vida e tem discernimento, no olhar, se eu olhar para uma pessoa, eu sei quando aquela pessoa ela está possessa. A pessoa pode até fingir de boazinha, tal, educada, falar bonito e sorrir e tal. Mas só que o que está em mim, não me deixa ser enganado. Ok? Não me deixa ser enganado. Então, tudo que eu tenho pedido a Deus, Deus tem feito na minha vida. Deus nunca me desamparou. Perdi meu pai, tinha 4 anos, perdi minha mãe, estava com 24 anos. De lá para cá, não precisei fazer nada errado para me manter vivo. Não precisei. Sofrendo as consequências e Deus ali comigo, me dando vitória. E tudo que eu pedi a Ele, falei, Deus, eu só posso fazer com a vontade se eu tiver essas e essas ferramentas. Sabe o que foi que Deus fez? Abriu as portas e me deu as ferramentas. E agora eu estou esperando o quê? Estou esperando o quê? Fazer a vontade de Deus. Qual é fazer a vontade de Deus? Você acha que todo mundo está bem? Não. Ninguém está bem. A maioria das pessoas não estão bem. São pessoas com espírito de loucura, pessoas vivendo na miséria, na desgraça, uma vida tribulada, e vai para redes sociais disfarçar que está tudo bem, aquela coisa, tirar aquelas fotos e tal, com aquela alegria. Mas não está bem, não está bem. Tem que se libertar, meus amados. Tem que se libertar e se entregar de coração para Deus. Amém? Vamos aqui. Vamos aqui na palavra de Deus. Em outra oportunidade eu estarei dando um testemunho. Palavra de Deus em João 10, no versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá
e acharás pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Está vendo? Aí eu pergunto, esses que se dizem pastor, são pastores mesmo? Cuida das ovelhas? Dá vida pelas ovelhas? Visita sempre as ovelhas? Me diz aí. Estou vendo deles que não está dando nem a paz. Nem a paz. Quanto mais dá a vida. Quanto mais dá a vida. Eu digo que realmente essa palavra aqui ela é fiel. Jesus é o bom pastor. Porque quando eu fazia parte do sistema religioso e tinha lá um servo como um pastor, eu passava a necessidade. Não só eu, como muitos, né? Desempregado, morando de favor, sem ter uma bicicleta para andar, limpando os bancos da instituição, passando pano no chão. Por muito tempo, a situação estava precária mesmo com o meu lado. Eu fiquei ganhando R$ 50 por mês. 50 por mês. E aí? Era o bom pastor? Não. Mas quando eu passei a orar como Jesus nos ensinou, se trancar nos seus aposentos, em secreto, e conversando com ele, aí sim, eu senti a voz de Jesus me dizendo como era que eu deveria proceder. E da maneira que eu ouvia Jesus falar comigo, para eu me proceder, eu fui me procedendo e cheguei onde cheguei. Hoje, graças a Deus, não sou rico financeiramente, de patrimônio, mas eu sou rico de paz, de amor, amor fraterno, amor fraterno. Não passo necessidade a ponto de mendigar o pão. Graças a Deus. E Deus tem me mostrado pessoas disfarçadas de diabo, demônio disfarçado de gente. Pessoas que dão lugar ao espírito das trevas, o espírito do ciúme, da inveja, para querer me derrubar, me deformar. Mas eu vou dar um alerta. Essas pessoas que dão lugar ao diabo, essas pessoas, eu amo elas, oro por essas pessoas que me perseguem, que me difamam, que falam, que tiram brincadeira comigo. Eu oro por essas pessoas, mas eu quero alertar essas pessoas que não continuem fazendo isso. Não continue fazendo isso. Porque agora eu não estou ameaçando, não é isso não. Veja só. Hoje, agora, estou a serviço do meu Deus. Fazer tudo por Ele, para Ele. Porque o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares, não tem outra maneira para eu retribuir
a não ser fazer a vontade dele, que é pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, impor as mãos sobre aqueles enfermos e ser curado, expulsar os demônios da vida daquelas pessoas que vivem sendo escravizadas pelo diabo. Eu tenho ainda na minha família, na minha parentela, pessoas escravizadas pelo diabo. Agora, é só essa pessoa dar lugar para Deus operar que ela vai ser liberta. Vai ser liberta. Mas enquanto endurecer o coração, o diabo vai escravizar. Mas em nome de Jesus, eu acredito que uma hora essa pessoa vai dar lugar para Deus operar. E quando Deus operar, aí não tem diabo, não tem Satanás, não tem inferno, não tem demônio que atrapalhe o agir de Deus. Amém? Então, vocês que gostam de fazer chacota com as coisas de Deus, tome cuidado. Peça a Deus discernimento para você ter a certeza se aquilo realmente vem de Deus ou não. Amém? É preciso ter discernimento. Então, meus queridos amados irmãos, quero dizer a vocês que esse daqui não tem medo das obras do diabo. Não tem medo das obras do diabo. E aonde estiver um ser humano sendo escravizado pelo diabo, e se alguém querer que eu vá orar por esse ente querido que está sendo escravizado por Satanás, digo a vocês, não é eu, mas aquele que está em mim é capaz de transformar a vida daquela pessoa, de libertar a pessoa das mãos do Satanás, do diabo. Porque não duvide do diabo, não duvide de Satanás. Ele é espírito. O diabo, ele é espírito. Ele usa as pessoas fracas, pessoas que não vivem em oração, pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que andam xingando, pessoas que só falam coisas de derrota, de miséria, só andam com o nome na boca, amaldiçoando as pessoas. Essas pessoas que vivem com inveja, um espírito, o diabo se aposta dessas pessoas, escraviza e deixa essa pessoa mais baixo do que o chão. Porque Deus, como foi dito aqui, Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, meu irmão, minha irmã. Quando você vê uma pessoa vivendo na miséria, uma pessoa vivendo de uma forma terrível, não, essa pessoa não está normal. Essa pessoa está sendo escravizada pelo diabo. Pode ter certeza disso. Sem sombra de dúvida. Eu peço sempre a Deus, quando eu passo por uma pessoa que eu vejo ali naquela situação, eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Mas tem pessoas que ignoram, tem pessoas que não aceitam também a oração. Não aceita, acha que aquilo ali é normal. Não é normal. E o diabo, ele tem várias maneiras para escravizar as pessoas. Não é só botar na miséria. Tem aqueles que andam todo diabo, mas tem o espírito da inveja, da prepotência. Se sente mal quando vê outra pessoa bem. Quando vê uma pessoa prosperar, uma pessoa feliz, fica com aquele sentimento. Isso aí é coisa do diabo. Não alimente esses pensamentos malignos, porque só vai destruir a tua vida. No momento você pode até achar que está tudo bem, mas lá na frente você vai ver o efeito desses pensamentos diabólicos, desse sentimento de inveja. Não faça isso. Liberte. Se liberte desses pensamentos. Se liberte. E eu vejo aí, muitos tempos, líderes religiosos, em vez de ensinar as pessoas a se precaver contra os espíritos malignos que possam dar, não. Ficam vivendo de entretenimento. Tem templos por aí que parecem um clube,
uma discoteca. Líderes religiosos usando palavras de efeito. Abre os braços. Vamos agora fazer de conta que vai dar um abraço em Jesus aí. É dando doce, campanha de doce, tudo aquilo para prender a pessoa e não deixar a pessoa raciocinar. A pessoa não usar a mente ligada em Deus, sempre se distraindo com a coisa, com música, com dança e tal. E, meu irmão, minha irmã, se a gente vai para uma casa de oração, para um templo, é para ouvir a palavra de Deus, é para se encher da palavra de Deus, para ficar experiente, armado com a palavra, para não deixar o diabo usar. Porque saindo dali, vai para casa, vai para o trabalho, vai para um lazer. E se foi para o templo, para ouvir a palavra, para aprender a se defender do diabo, e fica lá só. O que foi que aprendeu? Aí chega em casa, ou na rua, ou no lazer, no trabalho, despercebido, uma pessoa usada pelo diabo, com aquele sentimento, chega, oi, como é que vai? Você está bem? Está linda, maravilhosa, papapá, e a pessoa, e aí, se arrebenta. Minha amiga, meu amigo, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente vai para um tempo, é para aprender. Se vai para uma escola, é para aprender. Se vai para uma faculdade, é para aprender. Se vai para a casa de oração, um tempo, ouvir a palavra, é para aprender, irmão. É para aprender a não deixar se levar pelos espíritos malignos. Amém? Quantas pessoas se arrebentando, vivendo uma vida, vai para o templo, orar, leva a Bíblia, aleluia, glória a Deus. Quando sai de lá, no seu dia a dia, nem parece que é um cristão. Uma ignorância terrível. Uma ignorância terrível. Meu irmão, minha irmã, vamos se pegar mais com Deus, porque não é hora, não é tempo de brincar não, viu? Não é tempo de brincar não. E cuidado, sempre alerta, cuidado com instituições que vocês vão dizendo que é a igreja, que é a casa de Deus. Vê lá o que é que você aprende lá, meu. Vê lá o que é que aprende. Viu? Nada contra, nada contra. Agora, vê o que é que aprende. Está ensinando vocês a combater as obras do diabo. Lembra de Judas que traiu Jesus? No meio de Jesus tinha um usado pelo diabo. Imagine no nosso meio. Será que só tem um usado pelo diabo? Fica leve. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?